Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Lucinda Bittencourt e eu tô aqui para fazer mais uma resenha de um livro Aroeira. O livro de hoje é o Conquistando a Verticalidade. Esse livro maravilhoso que mostra essa trajetória corporal, psíquica e emocional da Antonella. A capa do livro, vocês podem ver aqui, já é maravilhosa, né? Porque ela já mostra aí essa menina de braços, essa bebê de braços abertos, numa significância aí de conquista de mundo, de conquista de equilíbrio, do entendimento do seu ser e da importância desse entendimento para as conquistas que vão acontecendo nesse processo tão valioso que é o descobrimento de si. Um livro narrado em primeira pessoa, é a bebê falando do seu próprio movimento. Então é tão bonito ver que o autor quis trazer essa presença da competência do bebê tão explorada nessa narrativa em primeira pessoa, né? A gente tem tanta dificuldade de enxergar o bebê como um ser competente, como alguém que produz, como alguém que não é só resposta, é também produção. E isso veio tão magnífico nesse livro, com a bebê fazendo a narrativa dos seus movimentos. A gente passa a olhar os bebês com um outro olhar, né? Com o olhar de quem tá falando, de quem tá propondo, e a gente, nesse movimento de escuta, passa a querer colaborar com esse desenvolvimento, né? E não mais fazer não fazer pelo bebê. O meu nome é Antonella. Eu gosto de me movimentar livremente. Na verdade, o movimento sempre foi o meu ponto forte. Desde quando estava na barriga da minha mãe, uma espécie de bolsa d'água, eu virava para todo lado. Minha mãe ficava só sentindo o meu movimento, até que chegou um momento que eu não conseguia mais me movimentar tão livremente. Foi ficando apertado, né? A água que estava na bolsa foi sumindo, eu estava pronta para nascer. Então, ajudei minha mãe. Me movimentei, me estiquei, empurrei, encolhi. Ah, viu uma luz? Pronto, saí da bolsa. Nasci. Aqui fora tudo é diferente. No início fiquei meio confusa, fechei os olhos e chorei bem alto. Depois abri os olhos um pouquinho, fui me acostumando com o mundo claro. Minha mãe me colocou no peito e eu mamei. Que movimento tão maravilhoso, né? Esse não é nem o da mamada, que já seria maravilhoso, mas é esse movimento da acolhida da mãe. Meus movimentos eram bem descoordenados. Eu não sabia muito como fazê-los. Só sei que mexia sempre meus braços, minhas pernas, minha cabeça. Aos pouquinhos fui coordenando e sincronizando meus músculos faciais, minha boca, o peito, mãos e olhares. Sempre que minha mãe me colocava na cama para dormir, ela fazia uns rolinhos com os cobertores e edredons e me envolvia. Eu me sentia muito contida. E aí a gente tem essa imagem tão bela, né? Que ela não gostava muito de ficar assim, não. Com os movimentos meio prendidos ali. Quando eu acordava, ficava meio agitada. Chorava um pouco por causa da fome. Mas, se ninguém me escutasse nem viesse me buscar, eu chorava de verdade. Rapidinho, o meu tetê chegava. Então vejam a comunicação, né? Belíssima, do bebê. A comunicação aí é através do choro, né? Mas a gente sabe que tem vários tipos de comunicação que o bebê realiza, né? Via corpo. E a gente precisa estar atento nessas comunicações. Minha atividade preferida era ficar envolvida nos braços da minha mãe. Ficava com as pernas encolhidas, olhando para ela. Então vejam, a mãe pegava ela numa posição que as mãozinhas podiam se movimentar, que o pezinho podia se movimentar. E ela se sentia acolhida, mas com os movimentos preservados. Meus músculos foram ficando mais firmes. Meu pescoço, minhas pernas e meus braços estavam muito mais fortes. Já começava a ficar mais fácil equilibrar minha cabeça pesadona. Então a cabeça aí, né, muito pesada, e a gente precisa dar estabilidade para essa cabeça, para o bebê sentir segurança do restante do seu movimentar, né? Então fica aí uma dica: não pegar um bebê em posturas em que a cabeça fique sem apoio, porque isso gera insegurança, porque gera desequilíbrio para o bebê. Fui controlando cada vez mais os meus pés e as minhas mãos. Um certo dia tive outra descoberta interessante. Vi a minha mão fazer alguns movimentos. Por isso inventei uma brincadeira. Colocava minha mão na minha boca e depois tirava. Essa imagem é muito linda
porque ela mostra as mãozinhas e os pezinhos da Antonella, como vocês podem ver. E a sensação que a gente tem é que tá olhando de cima, assim, né? E que ela tá sentada. Mas ela está de dorso no chão, hein? Ela tá com as costinhas no chão e com os bracinhos levantados, erguidos e os pés, as perninhas também. E ela tá dando conta desse movimento aí que existe entre as mãozinhas e os pezinhos. Minhas mãos pareciam ter vida própria. Às vezes faziam vários sons, às vezes vinham para minha boca. E essa imagem tão bonita, tão linda, né, inspiradora, dela descobrindo as mãozinhas e colocando na boca para fazer as brincadeiras que vão surgindo mesmo, que o bebê vai realizando, né? E que nós precisamos permitir que ele explore essas brincadeiras. Os brinquedos com os quais eu podia brincar sempre ficavam ao meu alcance. Olha que bonito, né? À espera das minhas iniciativas. Então, ou seja, existia ali um adulto preparado que entendia um pouco desse desenvolvimento e disponibilizava esses brinquedos e preparava esse ambiente para que esse ambiente também fosse acolhedor para esse bebê. Por isso, quando eu queria brincar, eu ia buscá-los. Então, olha que imagem muito linda, né? Que pega até 2 páginas, ela sai ali de um paninho picleriano e caminha no sentido de um cestinho, que o adulto já entendendo que ela estava no arraste e que esse material que ela ia atrás, que ela tem interesse, poderia rolar, porque ela teria competências necessárias para ir atrás desse material sem pedir auxílio do adulto, construindo a sua noção de competência, né, dos seus movimentos e tendo aí a alegria desses movimentos realizados, né? O prêmio é a alegria desses movimentos. De repente, comecei a fazer um festival de imitações. Eu repetia tudo o que os meus pais faziam. Quando minha mãe abria a boca, eu também abria. Meu pai sorria, eu sorria também. Todas as coisas que estavam à minha volta eu pegava e quase sempre levava primeiro à boca. Assim fui conquistando mais movimentos. Olha a conquista, isso é belíssimo no livro, né? O autor vai colocando todos os movimentos como conquista e é isso. Eram muitos testes e eu sempre conseguia. Muito curiosa, deitada no chão de madeira, nem quente nem frio, sobre minha coluna ficava olhando para um lado e para o outro. Minhas pernas esticavam e encolhiam. Conseguia continuar testando os meus movimentos, pegando brinquedos. Olha que imagem maravilhosa, né? Dela aí, com toda essa estabilidade preservada, porque a cabeça tá bem posicionada, né? Ela não tem... A cabeça não tá pesando aí a ponto de favorecer um desequilíbrio. Testei muito a rolagem, para lá e para cá. Foram tantos testes que consegui até ficar de bruços. Eu me apoiava nos cotovelos, depois continuava rolando e numa jogada de pernas conseguia ficar sentada. Via tudo de outra forma, de forma diferente, né? E me encantava com as novas possibilidades. Olha que maravilha! Ela do chão para o sentar, né? Da posição horizontal para a posição que é do olhar vertical, que é o sentado, ela viu tudo diferente. E isso foi uma conquista dela, não foi forçada por ninguém. Mesmo sentada, eu conseguia voltar ao arraste. Olha a reversibilidade, né? Um princípio picleriano. E ao encontro do meu brinquedo preferido, que fazia muitas músicas diferentes. E aí o brinquedo, né, era uma garrafa, né? E ela fazia vários sons com essa garrafa. Num belo dia, comecei a engatinhar, as distâncias se encurtavam e o mundo ficou maior. Descobri um montão de coisas, então ia para todo lado bem rapidinho, explorava tudo. E sempre que encontrava um brinquedo, eu tentava encaixar em alguma coisa. E se o brinquedo estivesse na escada, eu subia os degraus. Olha que competência, né? Consigo subir sozinha. E se o brinquedo estivesse na sala, eu ia pegar. Um certo dia, do meio da sala, avistei um brinquedo em cima do sofá. Engatinhei rapidinho até lá, fiquei ajoelhada, coloquei as mãos no sofá, fiquei em pé, peguei o brinquedo e explorei com as 2 mãos, fiquei solta, desequilibrada, bum! Olha lá o que aconteceu. Caí com o bumbum no chão. Então vejam a riqueza dessa propriedade dos movimentos que essa bebê tem, gente, e das etapas e dos processos de desenvolvimento. Os bebês precisam disso. Nós não podemos tirar isso deles e colocá-los em posição que eles ainda não conquistaram, não é? Porque senão a gente tira toda essa apropriação. Até eu conseguir ficar
equilibrada em pé sem nenhum apoio, foram várias estratégias de fortalecimento muscular, de explorações de conquistas, de testes e mais testes de equilíbrio. Olha só, ela conquistou de novo a conquista e ela criou estratégias para ficar em pé. Olha o desenvolvimento cerebral para essas estratégias. Ela teve fortalecimento muscular e teve alegria gerada dessas conquistas que ela vai tendo nesse processo. Olha que linda essa imagem, é uma das mais bonitas do livro, não é? Essa imagem aqui é uma das mais bonitas do livro, que mostram ela como uma super heroína mesmo, né? Que é esse papel do bebê de conquista desses movimentos de apropriação. É muito rico, né? E é de um herói. E não é de um herói só quando fica em pé. É de um herói quando consegue arrastar. É de um herói quando consegue rolar. E a gente precisa aprender a degustar também, né? Esses momentos. Dar valor aos processos. Nós precisamos enxergar processos para a nossa prática ser mais de maravilhamento. Comecei a dar passos de lado, passos para frente. Era sempre com equilíbrio, meio dançando. É que é a capa, né? Fiquei muito esperta, desviava de vários obstáculos, carregava e arrastava inúmeros brinquedos. Para onde eu queria, olhava, mirava e ia. Pegava, brincava, trazia. Linda, né? Os verbos mostrando a ação do bebê. Ela queria, ela olhava, ela mirava e ela ia, pegava, brincava, trazia. Riquíssimo. E foi nessa postura em pé que obtive mais autonomia. As distâncias se encurtaram e o mundo ficou grandão, mas bem grandão mesmo. E foi assim que eu conquistei a minha verticalidade. Gente, essa imagem que é do final e do início do livro é tão magnífica, né? Porque ela pode fazer menção ao ficou grandão, que o mundo ficou grande, e ao mesmo tempo faz menção à conquista do equilíbrio e faz menção a toda essa conquista e essa alegria que a criança externaliza quando ela tá num ambiente em que respeita essas conquistas cotidianas desse bebê, dessa criança. Então, a nossa prática precisa ser de respeito a essas conquistas e esses ritmos que advêm dos bebês. Então eu fico por aqui. Não se esqueçam de se inscrever nas nossas redes sociais da Aroeira, Instagram @escolaaroeira. Quem quiser adquirir o livro, www.escolaaroeira.com.br, no nosso site tem. E no nosso Instagram, lá no Linktree, você também acha. Então se inscrevam aí no nosso canal, nas redes sociais. Se gostaram, curtam o vídeo e falem aí um pouquinho. Vocês já usaram esse vídeo no seu cotidiano aí? Já usaram ele para as reflexões da sua equipe? Então fala pra gente quais foram os ganhos que vocês conseguiram ver com o uso desse livro e como esse livro ajudou você a melhorar a sua prática. Até o próximo. Se cuidem. Tchau!